Hello! Boa noite a todos. Eu sou a doutora Helena Malnati, cirurgiã bariátrica do Distrito Federal, e hoje estamos aqui no 13º Bari Live de 2023. Invadi aqui os canais da sociedade e a gente está repleto de novidade esse ano aqui no Bari Live. Os temas dos nossos Bari Lives estão sendo escolhidos por vocês através do nosso aplicativo do paciente bariátrico. É o Bari Live. Não confundam. Aqui hoje vocês estão assistindo Bari Live de vida, né? De ao vivo. E o Bari Live, que é da vida de Bari, é o aplicativo que vocês podem baixar no seu celular, tá bom? Tem, né, no App Store, tem no Google Store. Você baixa, faz o cadastro e aí depois você pode participar das enquetes. E também pode ter todos os benefícios que o aplicativo proporciona, tá? Tem a carteirinha virtual que pode te dar desconto, dicas, alertas, tá bom? Tem um monte de conteúdo para que vocês tenham os melhores resultados. E para começar esse Bari Live de hoje, a gente está reunindo aqui um time de peso. Minha amiga maravilhosa, que eu amo demais. É um prazer estar aqui com você hoje, Mari Melendes, nutricionista, o cirurgião bariátrico do Paraná, Glauco, e a médica nutróloga do Rio de Janeiro, Carla Viegas. O assunto de hoje, gente, é muito importante e muitas pessoas desconhecem essa importância, que é a reposição dos nutrientes depois da cirurgia bariátrica. Qual que é a melhor estratégia? Será que todo mundo precisa ou não? Se vocês não sabem, o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias bariátricas no mundo. E para ter um pós-operatório saudável, é fundamental seguir à risca todas as recomendações da sua equipe multidisciplinar. E isso inclui a reposição, a suplementação de nutrientes. Então, a ideia do programa de hoje é a gente tirar todas as dúvidas e reforçar alguns pontos importantes para que vocês tenham o melhor resultado, independente do tempo que você fez a cirurgia ou da sua idade, tá bom? A nossa transmissão ao vivo é interativa pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e todo mundo pode enviar perguntas. Então, enquanto a gente começa aqui, eu queria que você que está assistindo a gente se apresentasse aí no chat. Conta pra gente de onde você é, quem é seu cirurgião, quem é a sua nutri, tá bom? Qual cirurgia você fez e da onde você está falando, porque para a gente é muito importante conhecer vocês para trazer o melhor conteúdo. Eu queria começar com uma pergunta para a doutora Carla. Doutora, geralmente, como é o quadro nutricional dos pacientes que têm obesidade severa antes da cirurgia? Porque a gente tende a imaginar que o paciente que tem obesidade, ele é bem nutrido. Isso é verdade ou é um mito? Então, olha, primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Helena, Glauco, Mariana, é um prazer estar aqui mais uma vez, e boa noite a vocês que estão nos assistindo, é um prazer mesmo. Então, quando o paciente chega no pré-operatório, sempre tem isso, muita gente acha que o paciente é bem nutrido, e na verdade não é isso que acontece. Ele me apresenta várias deficiências de vitaminas importantes, vitamina D, cálcio, ferro, geralmente deficiências de vitamina C. E aí a gente já começa uma reposição pré-operatória, para que isso não piore no pós-operatório. E sempre começamos com a vitamina oral, para que ele já comece a fazer, e perto da cirurgia, que geralmente leva mais ou menos uns 30, 40 dias, ele já tem alguma reposição e uma melhora até dos sintomas, que na verdade o paciente até acha que é por conta da obesidade, porque está cansado, e tem muita deficiência, principalmente a vitamina D, porque a vitamina D ela gosta de gordura, então ela fica localizada ali na gordura, o paciente
às vezes não pega sol porque está muito tempo em casa, está trabalhando online, e ela é ativada pelo sol, né? No caso também do ferro, não costuma não costuma comer muita carne, ou come mais, geralmente o paciente obeso, independente se ele é super obeso ou tem outros graus de obesidade, ele tem uma nutrição voltada para alimentos processados, gordurosos, que não tem muito nutriente. Então, isso acaba levando o paciente a essa desnutrição de micronutrientes que a gente fala. Desculpa, eu estava mutada aqui. Glauco, e como a cirurgia bariátrica atua no organismo no que se refere a essa absorção de nutrientes? É verdade que a absorção de nutriente piora depois da bariátrica? Boa noite a todos. Queria agradecer o convite da sociedade, a presença no Bari Live, com todos vocês, doutora Helena, doutora Carla, doutora Mariana. Então, assim, o que acontece? A maior parte das vitaminas, dos nutrientes dessas vitaminas, elas são absorvidas no estômago e no intestino. Quando um paciente ele faz uma cirurgia bariátrica, existe uma alteração nesses órgãos e, consequentemente, pela diminuição da ingesta, né, que ele vai comer menos. Esse é o objetivo da cirurgia. Ele acaba absorvendo e tendo menos nutrientes, e também por causa dessa alteração cirúrgica anatômica, né? Então, hoje nós temos as duas principais técnicas que são realizadas, o bypass gástrico, que diminui o estômago e faz um desvio, e o sleeve, que só diminui o estômago. Mesmo no sleeve, que só diminui o estômago, existe uma alteração, lógico, na ingesta e também na absorção. Por isso que é muito importante a reposição vitamínica, né? Então, isso que a doutora Carla falou, dessa reposição já começar antes da cirurgia, isso é fundamental, né? A maior parte dos pacientes já tem deficiência antes da cirurgia. Então, é muito importante já essa reposição antes da cirurgia. Obrigada, Glauco. Mari, existe alguma necessidade de preparo em relação aos nutrientes antes da cirurgia? Sim, a gente fica muito alegre quando o paciente, assim que ele decide operar, ele já começa a fazer um preparo nutricional. E lembrando que no preparo nutricional a gente inclui várias avaliações, né? Não é só exame de sangue, eu costumo falar muito isso. Porque às vezes o paciente, não, doutor, eu mesmo olho aqui o exame, tomo vitamina. E na verdade, a gente, como nutricionista, o que a gente avalia? A história clínica do paciente, se ele já teve um histórico de anemia, de osteopenia, de osteoporose, a história familiar, a saúde intestinal desse paciente, como é que tá? Isso afeta a absorção de vitaminas, a produção de vitaminas, inclusive. Exame físico, né? Sinal clínico mesmo de deficiência, cabelo, pele, unhas e vários outros sinais que várias vitaminas vão nos dando de ideia de se a pessoa está tendo deficiência ou não. O exame de sangue é mais um, sim, a gente consegue também avaliar várias deficiências no pré-operatório pelos exames bioquímicos, densitometria óssea, existem várias formas da gente avaliar a saúde, principalmente em relação aos nutrientes, né? Então, sim, a anamnese alimentar também, como nutricionistas, a gente acaba vendo detalhadamente a questão alimentar. Então, se é um paciente intolerante à lactose, que não ingere leite há muitos anos, a gente já tem uma ideia que o cálcio dele vai precisar ser mais monitorado nesse pré-operatório. É um paciente, uma mulher que menstrua muito, tem um fluxo menstrual intenso, a gente vai ficar mais ligado nessa questão do ferro. Enfim, o preparo nutricional nos ajuda muito a monitorar melhor esse paciente de maneira bem individual. E tratar as deficiências, Excelente. né? Lógico. Para ir para a cirurgia bem preparado, né? Exatamente. Doutor Glauco, os pacientes bariátricos precisam de polivitamínicos específicos ou os padrões, esses de A a Z, funcionam?
Então, eu acho que é uma prática muito comum, né, na maior parte dos consultórios, os nutrólogos, nutricionistas, os cirurgiões, passar um multivitamínico e o paciente voltar usando outro, né? Ah, porque o farmacêutico indicou esse daqui. Então, infelizmente, nem sempre aquele polivitamínico que o farmacêutico indica ou que o paciente comprou, que é o mais barato, acaba sendo o melhor. Hoje a gente tem uma grande variedade de polivitamínicos específicos para cirurgia bariátrica, uma concentração maior dos micronutrientes necessários, né, como ferro, zinco, magnésio, as vitaminas lipossolúveis, e isso é muito importante, né, o paciente usar um polivitamínico adequado, porque isso vai refletir na qualidade de vida, no aspecto nutricional dele a longo prazo. Obrigada. Carla, eu tenho uma pergunta para você, mas antes de você responder, eu quero saber quem está assistindo a gente aqui, quem é que está fazendo alguma suplementação. Conta aí se você faz ou se você não faz e o que que você está tomando, tá bom? Carla, enquanto o pessoal responde, me fala uma coisa. Será que todo mundo que faz bariátrica precisa fazer a suplementação? Ou tem pessoas que podem não precisar? Por quê? Por que que depois da bariátrica precisa de suplementação ou não? Olha, eu costumo dizer, Helena, que a suplementação para a vida inteira, para a vida toda depois da cirurgia. Porque, principalmente no paciente bariátrico, ele vai ter como o Glauco falou, um desvio ou então uma diminuição do seu estômago, e isso faz com que ele absorva menos. E ainda tem o fato de que vai ter uma dieta restritiva, ele não vai conseguir comer tudo que ele quer. Então, e que ele pode comer. O problema é que você tem que complementar mesmo, suplementar para isso se somar, né? Então, ele tem que fazer a vida inteira, mesmo que os exames estão ótimos, não está tendo queda de cabelo, não está tendo nenhum sintoma, eu sempre recomendo sim, porque isso pode acontecer de uma hora para outra. Eu não vou deixar, eu vou deixar de tomar, porque eu estou bem, de repente cai, e aí começa todo aquele desenrolar de sintomas e problemas, né? Verdade. Isso é super importante porque algumas pessoas acham que porque fizeram a técnica X ou Y, Isso. podem não precisar suplementar. Então, ó, já primeiro alerta, se você não está tomando nenhuma vitamina, procura sua equipe de novo, porque precisa fazer algum ajuste. Todo mundo que faz bariátrica, independente da técnica, independente do tempo, precisa de suplementação. Mas aí tem algumas pessoas que falam assim, mas eu como super bem. Dá para ingerir tudo o que precisa depois da bariátrica em termos de micronutrientes? E mais uma pergunta relacionada à alimentação. Dietas restritivas, dietas da moda, como dieta da sopa, dieta líquida, dieta cetogênica, jejum, podem piorar ou agravar de alguma forma esse quadro nutricional? Então, respondendo a primeira pergunta, né, se a alimentação, de repente, você turbinar a sua alimentação, né, vai fazer você ficar livre dos suplementos, é importante a gente saber que os suplementos, eles são para prevenção de deficiências. Então, muitas vezes o paciente fica assim, né, poxa, doutora, meus exames estão bonitos, eu estou me sentindo bem, eu fiz a bioimpedância, eu tenho massa muscular, tá tudo bem, por que que eu ainda tenho que tomar suplemento? Justamente para você se manter bem. Então, todas as nossas diretrizes internacionais, e agora nós temos o Guia Brasileiro de Nutrição Bariátrica, que também referenda essa questão de existem doses de prevenção para manutenção desse bom estado nutricional que o paciente precisa ter. E por que que isso acontece, gente? Mesmo que você tenha uma alimentação bacana, equilibrada, de qualidade, você tem uma restrição importante do que você vai comer, então você não consegue ingerir uma quantidade como antes, né, no caso do sleeve, do bypass, e no caso do bypass e outras técnicas desabsortivas, ainda tem uma porção ali do intestino que não absorve totalmente aquilo que você ingere. Então, a gente precisa considerar isso. Então, é essa questão que faz hoje, mesmo você tendo uma alimentação muito bacana, ter, sim, que usar suplemento para prevenção de deficiência de nutriente.
E agora, respondendo a segunda pergunta, se dietas, né, restritivas, eu sei que muitas pessoas, às vezes, no desespero mesmo, tiveram alguma recorrência ali do peso, voltaram a ganhar peso, e falam, doutor, eu vou até voltar para a dieta líquida, vou voltar para o jejum, vou fazer o jejum intermitente, vou fazer a cetogênica. Então, gente, o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele não precisa dessas estratégias nutricionais porque ele tem uma restrição que é a cirurgia. E a cirurgia não se perde. Então, o que se perde muitas vezes no meio do caminho são hábitos que eram para estar vindo junto com o paciente ao longo da vida dele. E muitas vezes são perdidos. Então, o que a gente costuma de falar é só volta. Só volta para os seus hábitos bons. Então, vamos voltar a fazer atividade física de força, principalmente que envolva resistência, envolva força, para a gente manter a nossa poupança lá de massa muscular. Vamos voltar a fracionar a dieta, que a gente chama, né? Que é comer várias vezes ao dia para você conseguir ingerir toda a quantidade que você precisa de nutriente. Vamos comer de tudo, sim, não existe restrição de alimentos, mas você precisa priorizar alguns. Vamos usar os suplementos, vamos fazer os exames, voltar na sua equipe. Isso é que faz o paciente manter o equilíbrio e, se não tiver em equilíbrio, voltar ao equilíbrio. E não fazer grandes restrições. A sua restrição está aí depois que você operou e nunca mais está. Excelente colocação, Mariana. Glauco, quais são os minerais, quais são as vitaminas que são essenciais para todo paciente que fez a cirurgia bariátrica? Helena, só até reforçando um pouquinho aí do que você comentou, né? É muito comum, às vezes, o paciente achar, porque ele fez um sleeve, que ele não precisa repor vitaminas, né? E isso é um erro gravíssimo. Lógico que no bypass gástrico, que você tem uma diminuição do estômago e um desvio intestinal, exige um cuidado maior com as vitaminas. Mas fazer um sleeve não quer dizer que você não precisa repor vitaminas. Isso foi uma coisa passada por muito tempo e muitos pacientes ainda acham, eu vou fazer um sleeve porque eu não preciso usar vitamina. Isso é um pensamento totalmente errado. Lógico que a reposição de vitaminas ela é fundamental, mas ela varia também conforme a faixa etária, né? Então, você pega lá uma mulher em idade fértil com fluxo menstrual grande, vai ser muito importante para ela a reposição de ferro, né? Vai ser importante para ela talvez colocar um DIU para diminuir esse fluxo e manter as vitaminas mais facilmente. A gente sabe que o homem, a gente se preocupa menos em relação à parte de ferro, né? Ele não menstrua, ferritinas geralmente são altas. Um outro fator muito importante, um outro mineral muito essencial após a cirurgia é cálcio e vitamina D. A ingesta é menor. Hoje em dia, a maior parte da população tem deficiência de vitamina D. Então, é muito importante o monitoramento, né, do cálcio e da vitamina D e a sua reposição. Uma outra vitamina que eu acho também essencial é a vitamina B12, né? Então, a gente sabe que a absorção dela no estômago, que após a cirurgia ela acaba ficando diminuída, e essa reposição, seja via oral, sublingual, por spray, endovenoso, ela é fundamental. Então, muitas vezes, essas deficiências de B12, de ferro, podem ser as causas de anemia. Então, é muito importante esse monitoramento e essa manutenção da reposição dessas vitaminas. Existem outras importantes, mas a maior parte delas tem os polivitamínicos. Agora, eu acho que principalmente essas são fundamentais. Excelente. Então, aqui, resumindo, né, só confere comigo. Então, polivitamínico, vitamina D e cálcio e B12, né? Ferro, dependendo da idade e do sexo. Não é isso? E o resto de acordo com a avaliação individual. Perfeito, Helena. Isso mesmo. Legal. Doutora Carla, qual é a diferença da suplementação oral, venosa ou intramuscular? Algumas pessoas falam assim, que então eu operei e não absorvo nada mais, eu tenho que repor tudo na veia. Quando
que o paciente precisa de uma ou de outra forma de suplementação? Bem, na formulação oral, foi o que a Mariana falou. É essencial para fazer para a vida inteira e ela mantém os níveis normais, para não cair. E a gente tem que lembrar que a passagem pelo estômago e a absorção, ela sempre diminui, ela é menor. Por quê? Porque ela ainda tem a passagem pelo fígado, tem todo o processo até chegar aos receptores. E na suplementação oral, você demora mais tempo para que você melhore esses níveis. Por exemplo, uma reposição de ferro. Se o paciente tem uma anemia mais intensa, com sintomas, ele vai demorar de 6 meses, tem que fazer direto essa suplementação com ferro via oral. E aí tem a diferença da reposição venosa. A reposição venosa, na mesma semana, o paciente já melhora. Melhora o estado, melhora os sintomas. Por quê? Porque o ferro ou as vitaminas, elas vão atuar diretamente ali nos seus receptores. Não tem a passagem pelo fígado, não tem que ser absorvido. Então, geralmente, são indicados as reposições venosas para os pacientes com uma deficiência mais aguda, ou aquele paciente que não acompanha um tempão, aí chega lá, está cheio de deficiência, está com sintoma, está com queda de cabelo, é a melhor opção e você acaba mantendo a suplementação oral depois. Melhorou rápido, eles melhoram muito e falam isso para você no consultório, que melhora rápido, que o cabelo começou a melhorar. Então, aí você vai e continua com a reposição oral. Tem a injeção intramuscular que você falou, ela é geralmente para as vitaminas lipossolúveis, ou seja, gordurosas. Então, você faz a deposição, faz a IM, principalmente no glúteo, e fica ali aquela vitamina D, a K e a vitamina A, que geralmente a gente faz, ela fica ali aos pouquinhos sendo liberada para fazer o seu efeito. Então, basicamente, é essa a diferença de uma forma aguda e de uma forma também de manutenção com a reposição oral. Excelente. Mari, a doutora Carla falou sobre a queda de cabelo e essa é uma queixa muito comum. Aproveito e pergunto aí, quem é que teve queda de cabelo entre o terceiro e o sexto mês de bariátrica? Fala aí no chat pra gente. Isso é muito comum e a Sueli colocou uma pergunta. Ela falou assim: meu cabelo está caindo demais depois dos 3 meses de cirurgia. Como diminuir essa queda e qual é a relação da cirurgia ou do estresse com a queda de cabelo? Então, a cirurgia bariátrica, assim como qualquer outra cirurgia ou qualquer trauma, como o parto, por exemplo, né, que não deixa de ser também um trauma para o organismo, ele causa uma aceleração no ciclo de nascimento, crescimento e desenvolvimento do nosso cabelo. Então, é um nome horroroso, mas é o que acontece, que é o eflúvio telógeno, né? Esse ciclo, ele é acelerado. E depois da bariátrica, então, entre o terceiro e o sexto mês, a queda desse cabelo ela é mais rápida do que o nascimento do cabelo, justamente porque não é prioridade para o organismo, nesse processo de cicatrização, nesse pós-operatório inicial, cuidar de algo que não é tão vital quanto o cabelo. Então, aí o paciente que faz a cirurgia sofre as consequências entre o terceiro e o sexto mês. Não adianta ficar se entupindo de vitamina, se entupindo de suplemento, a gente gosta muito de falar sobre isso. Claro que se o paciente está bem nutrido antes da cirurgia, nesse processo, se alimenta bem, está tomando suplementos, ele vai ter aquela queda de cabelo natural, passou um tempo, o cabelo fica maravilhoso de novo, tudo dá certo, né? Mas muito cuidado para a autossuplementação, a gente tem que alertar muito isso, porque essa queda inicial não é por deficiência de nutriente, e sim um processo que ocorre porque o cabelo não é prioridade para o organismo. Excelente. Doutora Carla, em relação ainda aos suplementos orais e venosos, a duração do efeito é a mesma? Bem, na oral foi o que eu falei, você tem uma manutenção. Então, você faz aquela dose de ataque com a venosa, geralmente com o paciente que, principalmente, você pode pensar naqueles primeiros 30 dias, se o paciente não tiver
se alimentando direito, está com fraqueza, e ele não está conseguindo tomar o suplemento de oral, é uma boa opção de você fazer essa reposição venosa aguda, geralmente uma vez por semana, aí melhoram esses níveis e você continua com a suplementação oral, porque depois de um mês você já pode tomar comprimido. Então, a oral, ela demora mais tempo, assim, para manter. A venosa não, a venosa é aguda e demora mais ou menos, dependendo da quantidade de soros que você faça, de reposição, pode ser uma vez ou duas vezes por semana. Isso daqui a pouco ela já se estabiliza e você pode colocar a suplementação oral e continuar vendo esse paciente. Tem que falar para ele voltar um mês depois para ver como é que estão, fazer os exames para ver se normalizou. Mais ou menos é por aí. Excelente. Doutor Glauco, doutora Carla falou assim, depois de um mês pode tomar o comprimido, né? Cada equipe libera aí esse comprimido com o tempo, depende do tamanho do comprimido, cálcio é um comprimidão, né? Como escolher o suplemento, né, o polivitamínico, como você faz na sua experiência, que eu sei que varia entre as equipes, de acordo com o momento pós-operatório. O formato da cápsula, se é soft, se é revestido, se é mastigável, você acha que isso influencia de alguma forma? Qual que é a sua orientação para os seus pacientes no seu consultório? Então, assim, logo após a cirurgia, o paciente ele está na dieta líquida, né, que é aquela dieta bem restritiva, que é os copinhos de 50 ml, que ele vai permanecer nos primeiros 10 dias, geralmente. E nesse período, a gente não passa multivitamínico nos primeiros 15 dias. Por quê? Porque justamente são comprimidos geralmente um pouco grandes e o paciente vai ter dificuldade. Então, nesses primeiros dias é muito importante a suplementação, né? Que aí entra o papel da nutricionista, que é fundamental, nessa suplementação para o paciente não se sentir fraco. Depois de 15 dias, a gente começa com os polivitamínicos. Então, hoje existem várias opções no mercado. Geralmente, os polivitamínicos que os pacientes aceitam melhor nesse início são os mastigáveis, né? Porém, os mastigáveis, eles chegam em um momento que muitas vezes o paciente não aguenta mais o sabor, até o cheiro, e ele acaba preferindo um comprimido. Nós temos hoje no mercado várias opções. Temos comprimidos, cápsulas gelatinosas, que é mais fácil a deglutição. Temos comprimidos normais, que podem ser engolidos. Geralmente, o paciente, com o tempo, acaba se adaptando aos comprimidos e acaba preferindo não ficar com os comprimidos mastigáveis. Então, de modo geral, eu acho que vai muito também da aceitação de cada paciente. O importante é fornecer um polivitamínico adequado, com uma grande quantidade de nutrientes, para que o paciente não tenha nenhuma deficiência grave. Por falar em deficiência grave, Mari, quais são as consequências de não tomar vitamina? O que que o paciente pode sentir de sintoma e o que que pode acontecer que ele nem está sentindo, mas está acontecendo lá dentro do organismo dele? Excelente pergunta. E quando o paciente me pergunta isso, doutora, mas eu estou há 5 anos sem tomar nada. Eu nem sabia que eu precisava. E agora? E aí, para a gente dar uma assustadinha, a gente diz a primeira coisa, até a recorrência de peso, até você voltar a ganhar peso, pode ser por deficiência de algum nutriente ou por não usar os suplementos. Então, uma das consequências, voltar a ganhar peso. Existe uma orquestra que funciona de hormônios, de várias questões, né, que acontecem no nosso organismo, que dependem de vitaminas, minerais, de que tudo esteja em equilíbrio. Então, ganhar peso pode ser uma das consequências, sim, né? Pode interferir na saúde óssea, a gente sabe, né? A falta de cálcio, a falta de vitamina D, de fósforo, de magnésio. Pode interferir na nossa saúde renal, na perda de massa muscular, claro, a falta de proteína e outros cofatores que ajudam no ganho de massa muscular. Na imunidade, que é uma outra questão que às vezes é queixa do paciente, e quando a gente vê, pode ser por deficiência de nutriente, né? Na cognição, todas as vitaminas do complexo B estão muito ligadas, o paciente às vezes vem com queixa de cognição e às vezes é deficiência. Fertilidade, né? A gente sabe que
a perda de peso pós-bariátrica melhora a fertilidade, mas se o paciente não tiver com todas as vitaminas ajustadas, pode ser que isso interfira tanto na fertilidade masculina quanto na feminina. Então, só acho que já tá bom, né, de consequência. Eu acho que deu para a gente convencer todo mundo de que é importante suplementar e monitorar, né, os nutrientes. Mari, você não convenceu a Ângela. Ela Não, perguntou assim, ela falou assim, mas então, tomando ou não vitamina, eu vou perder peso do mesmo jeito? olha Então, aí. assim, para perda de peso, tomar vitamina, então, não é tão importante? É muito importante, Ângela, é super importante. Na verdade, é aquilo que eu falei, né? O processo de perda de peso com qualidade, que é a perda de gordura corporal, mantendo a massa muscular, requer um equilíbrio do nosso organismo. E todas as funções que acontecem, químicas, fisiológicas, necessitam de que tudo esteja ajustado e equilibrado. Para isso, a gente precisa, sim, manter toda a suplementação adequada, todos os níveis de vitaminas e minerais sempre adequados, viu, Ângela? É super importante. Agora, eu costumo dizer também que nos primeiros meses pós-operatórios, gente, fazendo certo, fazendo errado, quando você vê lá na balança, de fato, você perde peso. Mas não é isso que a gente quer e não é isso que te mantém saudável ao longo da vida. Então, perder peso a qualquer custo, para a gente não é legal, gente, nem para ninguém, né? É importante que você perca com qualidade para você manter essa perda de peso e ter todos os benefícios com essa perda de peso. Excelente. Ângela, estou brincando aqui com você, tá? Mas obrigada pela pergunta, acho que foi muito relevante. Doutor Glauco, tem uma pergunta aqui também da audiência, tá? Sobre a questão da absorção dos polivitamínicos. Existe diferença na absorção dos comprimidos e dos mastigáveis? Só também complementando a resposta para a Ângela, vitamina não engorda. Podem tomar que não engorda, né? Tem muito paciente que fala, não vou tomar vitamina Boa. porque engorda. Isso não Verdade. existe, né? Mas o que acontece? A absorção dos polivitamínicos, independente de ser mastigável, de ser em cápsula, de ser comprimido, vai ocorrer. Não é o formato dele que vai fazer a alteração, né? A gente sabe, por exemplo, algumas coisas que não é bom tomar o ferro perto do cálcio para não atrapalhar a absorção, né? Então, é importante só esses cuidados, né? Não adianta só tomar vitamina D se não tomar sol. Então, tudo isso é importante, mas inicialmente não importa o formato do polivitamínico. O importante é tomar. Doutora Carla, depois da cirurgia, de quanto em quanto tempo, qual é a periodicidade para essa avaliação dos nutrientes nos pacientes depois da bariátrica? Isso também varia de equipe para equipe, né, Helena? Tem equipe que tem um cronograma que coloca a cada 3 meses, mensal. Eu vou falar sobre a nossa equipe. A gente faz um acompanhamento mensal. Nos primeiros 40 dias vem com os exames, aí depois é mensal até o terceiro mês. A partir do terceiro mês, volta no sexto mês. No sexto, mais 3 meses, 9 meses. E depois um ano, e a partir de um ano, aí chega um ano, a gente pede todos os exames, além de exame de sangue, ver as vitaminas, ver tudo, faz bioimpedância, a gente já vai fazendo a bioimpedância nesse período, como que está a massa corporal, ver se há perda de proteína, e além dos outros nutrientes, e aí depois de um ano, em torno de 6 meses, o paciente volta, e a gente vai acompanhando sempre, monitorando as vitaminas, se tiver alguma queixa fora desse período, o paciente retorna, entra em contato com a gente para retornar de alguma queixa nova que tenha aparecido. Então, basicamente, a gente vai periodicamente, mas eu acredito e falo para os pacientes que o acompanhamento é para a vida inteira. Tem que voltar a vida toda. Daqui a 2 anos volta. Tem muitos pacientes, Helena, que não sei se acontece com vocês, que às vezes deixa de voltar com vergonha,
vergonha porque engordou, vergonha porque não está tomando os medicamentos, as vitaminas, e eu acho que a gente tem que realmente incentivar esse paciente que tem que voltar, não tem que ter vergonha, nós estamos aí para isso, porque isso pode melhorar e prevenir várias deficiências de vitamina e outros problemas também, né? Nossa, Carla, muito importante isso que você falou. Obrigada pela colocação. Pessoal que está assistindo, não precisa ter vergonha da sua equipe. Se as coisas não estão tão legais como você gostaria, aí sim que você deve voltar. Isso Você aí. deve voltar quando as coisas estão boas, mas mais ainda você deve voltar se as coisas não estão tão boas, tá bom? A gente está preparado, a gente tem treinamento, a gente tem experiência justamente para te ajudar nesses momentos mais difíceis. Se fosse tudo um mar de rosas, nem precisava da gente, né? Isso aí. Mari, tem uma outra coisa que a gente falou aqui das vitaminas, mas tem uma outra suplementação que muitos pacientes precisam depois da cirurgia bariátrica, que é a suplementação de proteína. Então, tenho duas perguntas assim complementares para você. Todo paciente que faz bariátrica precisa de suplementar proteína? E, se não ou se sim, por que essa suplementação é importante? Boa pergunta também, gente, porque isso depende também de quanto tempo a pessoa tem de cirurgia, qual adaptação ela tem à dieta dela. Então, não existe nenhuma magia na whey protein, no suplemento de proteína, nada que a diferencia de uma alimentação. A gente sempre vai priorizar o alimento, sempre. A gente utiliza suplemento quando o alimento já não consegue, de repente, chegar onde a gente quer chegar, né? E aí, a whey protein, ela tem uma grande vantagem, o suplemento de proteína, de em pouco volume te fornecer uma quantidade de proteína de qualidade muito boa. Então, principalmente naquele pós-operatório inicial, quando o paciente ainda está se adaptando à dieta, não tem capacidade, muitas vezes, de estômago mesmo, de comer uma quantidade muito grande de proteína, a gente usa o whey protein, o suplemento de proteína, como uma alternativa de a gente fornecer e atingir aquela meta de proteína que a gente precisa dar para o paciente, para ele não perder massa muscular, manter a imunidade, tudo isso que a gente falou ao longo dessa live. Então, não necessariamente é obrigatório que ele utilize o suplemento, mas que o suplemento ajuda muito a que ele ingira a quantidade de proteína que ele precisa no dia, ajuda. Mas hoje em dia, é muito importante a gente customizar isso junto com o paciente. O paciente, às vezes, não gosta, não tolera, não tem dinheiro para comprar, tem dificuldade, né? Faz vômito quando pensa na whey protein. Eu não vou obrigar esse meu paciente a usar o whey protein. A gente tem várias alternativas, né? A gente consegue contabilizar. Então, a individualização aí é muito importante. É obrigatório? Não é. Mas que o whey ajuda muito, ajuda. Eu costumo dizer a pacientes assim, em longo prazo, o paciente tem 10 anos, 15 anos de cirurgia, come bem, não tem dificuldade, usa o whey protein para complementar aquele seu dia que não foi muito bacana, que você pulou muita refeição, de repente não conseguiu ingerir toda a quantidade de proteína que seria adequada, faz um checklist ali no fim do dia, usa o whey protein só para cobrir aquilo, para suplementar. Esse é o objetivo da whey, né? Acho que é uma boa dica. Excelente. Doutor Glauco, esse negócio do whey protein, a proteína de modo geral, né, suplementando ou não, batendo a meta, qual que é a importância de bater a meta? Em que ajuda você ter a quantidade suficiente de proteína no seu corpo depois da cirurgia bariátrica? Então, quando o paciente ele faz a cirurgia, né, pela ingesta menor, ele acaba ingerindo uma menor quantidade de proteína e a necessidade de proteína após a cirurgia é maior, né? Acredita-se que em torno de 50% da ingesta deve ser proteína após a cirurgia. Então, a suplementação, a necessidade diária de um paciente após a cirurgia é em torno de 1,5 gramas por quilo, é uma quantidade alta.
como a Mariana falou, às vezes é difícil o paciente ingerir toda essa quantidade de proteína, né, porque a proteína dá saciedade também, o estômago é menor, após a cirurgia. Então, a suplementação acaba, muitas vezes, ajudando. E o que que acontece? Quando o paciente perde peso, ele perde gordura, mas perde a massa magra, perde o músculo também. E a gente não quer que ele perca isso. Então, por isso que é importante a utilização do whey protein. E, consequentemente, o paciente tendo uma boa ingesta de proteína, ele vai acabar evitando alguns transtornos, como queda de cabelo, unha fraca, outros problemas que podem vir a surgir no pós-operatório. Então, a ingesta de proteína ela é muito importante no pós-operatório, o paciente tem que acabar se policiando em relação a isso. Por falar em queda de cabelo, doutora Carla, a Tereza falou assim, eu fiz a bariátrica há 5 anos e o cabelo continua caindo. O que que você investigaria se a Tereza estivesse lá no seu consultório? Então, Tereza, eu acho que você tem que voltar para a equipe para a gente fazer todo o inventário. Por que está caindo? Ver como que estão as vitaminas, ferro, vitamina D, complexo B, além da vitamina B12, que muito se fala, nós temos a vitamina B6 e a B9, que é o ácido fólico, são fundamentais também. Temos também o cálcio, tem que ver todo o inventário. Além disso, ver como que está a sua massa muscular. Se você tem uma boa fonte de proteína, fazer o inventário da sua ingestão, se você está comendo. Às vezes o paciente fala assim, eu estou comendo muito bem, eu estou comendo direitinho, não como muito. Você faz o inventário dele nutricional, ele está comendo mais carboidrato do que proteína, e isso aí também prejudica. Proteína, como a Mariana e o Glauco falaram, é fundamental para formar até as pontes do cabelo. Então, você tem que investigar tudo. Começa do zero lá com o seu médico, seu nutricionista, para ver o que está faltando. Até a massa muscular, poxa, eu estou ótima, estou com o meu peso abaixo do que eu queria, mas meu cabelo está caindo muito. Você pode ter uma desnutrição proteico-calórica, é importante. Não é visto na bioimpedância, é visto também nos exames, então você tem que voltar nos seus médicos para eles investigarem o que está acontecendo. Mari, a falta de vitamina é muito ruim, mas o excesso de vitamina é tranquilo ou também pode prejudicar de alguma forma? Olha que pergunta maravilhosa. Chutou pra gente fazer o gol, né? Então, gente, isso é muito importante. Às vezes a gente tem um conceito errado de que é vitamina. Quanto mais eu tomar, melhor. Né? É só uma vitamina. E às vezes, realmente, quando a gente vai na drogaria, né, é um apelo tão grande para a gente tomar só mais um pouquinho de vitamina C. A senhora quer de 1 grama ou de 2 gramas? Vamos tomar de 2 gramas, né? Deve ser melhor. Então, assim, gente, existem algumas vitaminas e minerais que trazem problemas sérios. Como eu falei para todo mundo aqui, existe uma orquestra que funciona. Se um toca um pouquinho mais alto do que o outro, não fica tão legal, não fica tão equilibrada o som dessa orquestra. E é exatamente o que acontece. Então, o excesso de vitamina D, por exemplo, pode causar problemas renais, pode causar problemas na saúde óssea, e, ao contrário do que ela faria, ela começa a causar problemas de perda óssea por conta do excesso de vitamina D, porque tudo tem que estar em equilíbrio, né? O excesso de ferro. O ferro é um componente que é tóxico, então ele pode trazer toxicidade para a mucosa intestinal, inclusive. A vitamina C, que eu falei agora, o excesso de vitamina C pode causar pedra nos rins, disfunção na questão renal também, problemas sérios renais. Então, gente, sim, o excesso de vitamina pode trazer problemas, consequências às vezes irreversíveis. Então, é importante ser avaliado, prescrito por um profissional que está te acompanhando e não comprar, não se automedicar, não se autossuplementar é fundamental. Exatamente. Carla, a Raquel perguntou assim, para pacientes do SUS, onde a gente não consegue fazer todos os exames, qual seria a dosagem imprescindível das vitaminas? Então, óbvio, tá? Raquel, eu quero até te deixar claro aqui para todo mundo que está assistindo,
que isso aqui não é uma prescrição, não é para baseado nisso, você sair e comprar, né, a sua medicação. Óbvio, você precisa de uma avaliação individualizada, mas, Carla, basicão assim, né? Vamos dizer que está tudo ótimo, e aquele protocolo de manutenção, o que que você recomenda? Olha, não vou falar em doses, mas o que a gente pode, porque é o que você falou, é uma prescrição individualizada, né? Mesmo estando tudo normal, porque o bariátrico, eu individualmente, e eu acho que a maioria dos médicos também fazem isso, coloca os níveis um pouquinho mais alto, para evitar essa deficiência. Então, o paciente que tem uma deficiência de B12, que lá no exame está dando 300, eu sempre tento colocar um pouquinho mais, porque o índice é 180, 200, mas quando ele chega a 200, ele pode ter sintoma, então eu tento botar um pouquinho a mais para que esses níveis não caiam muito. Então, por exemplo, vitamina B12, eu coloco um comprimido, melhor forma de suplementação da vitamina B12, que não seja injetável, é sublingual, é um efeito mais rápido e a melhor absorção dela. Então, eu faço geralmente por um mês, vejo como é que o paciente está lá, vem para mim daqui a um mês, olha, volta para a gente ver como é que está. Vitamina D, eu suplemento geralmente ou uma vez por semana, que é a dose mais alta, em torno de 10.000 por semana ou 50.000 por semana, vai depender de como ele está, dependendo dos sintomas, ou então, se for diária, uma dose diária em torno de 2.000, depende muito, né? Mas as principais vitaminas, foi o que ela falou aqui, vitamina D a gente tem que suplementar, cálcio, vitamina B12, ferro, basicamente são essas que a gente fica mais ligado. O zinco também é importante, tem uma grande deficiência de vitamina C nesses pacientes, então você pode colocar a suplementação inicial em torno de um mês, 2 meses, e ir acompanhando esse paciente durante os meses que vão se passando e não perdê-lo, tem que voltar para a gente ver como é que está. Ótimo. Mariana, muitos pacientes têm dificuldade de tomar esse tantão de suplementos, né? Às vezes pesa no bolso, às vezes é difícil conseguir pelo SUS. Qual a estratégia mais importante que você desenvolve com o seu paciente para que ele engaje na suplementação? Gente, então existe um mundo ideal e existe um mundo real. Eu costumo falar isso muito, paciente, eu costumo fazer um esquema, né? Mesmo para ele visualizar os horários de que seria o ideal. Então, o cálcio, se for o cálcio citrato, é importante tomar longe dos horários das refeições. O ferro, a gente não pode ingerir o ferro junto com o cálcio, eles competem no mesmo sítio de absorção. O polivitamínico, o probiótico, o ômega 3, né? Existem alguns. Então, assim, eu costumo fazer um esquema visual para ele poder, então, visualizar os horários. Mas muitos pacientes falam para mim, doutora, meu sonho era conseguir fazer desse jeito, mas eu não consigo, eu esqueço. Então, eu costumo, assim, falar, então faça como você conseguir ingerir, a forma como você consegue ingerir, né? Se puder não juntar o cálcio com ferro, vamos tentar não juntar? Então, assim, é muito individual, existe o ideal. Sim, existe, né? A vitamina D é lipossolúvel, então vamos comer ela junto com as refeições, que as refeições têm mais gordura, então ajuda na absorção. Então, eu costumo apresentar o ideal e aí individualizar isso de acordo com a rotina do paciente. Tem paciente que adere super bem, consegue fazer tudo, bota o celular para apitar na hora certa, mas tem gente que esquece. Aí, melhor que esquecer é tomar no horário que tem. Então, eu converso isso mesmo com eles. Se for para tomar qualquer horário e você ingerir, pelo menos, a gente talvez vai interferir um pouco na absorção, mas pelo menos vai ingerir, né? E a questão do custo mesmo, gente, preço. Então, assim, eu acho que a minha experiência no SUS me ajudou muito a botar muito o pé no chão, né? O custo é muito grande. Então, a gente faz pesquisas o tempo inteiro.
né? Então, por isso que é importante ser um especialista, ser uma pessoa que realmente está na área, porque a gente passa o tempo inteiro pesquisando qual é o melhor custo-benefício, né? E para tentar viabilizar financeiramente isso para o paciente também. E às vezes o paciente fala: fulaninho está tomando colágeno, por que que eu não estou? Fulaninho está tomando creatina, por que que eu não estou? Porque a gente também observa isso e às vezes coloca os suplementos que são realmente necessários. Às vezes a gente quer prescrever tudo, aí o paciente olha, às vezes é tanto suplemento que ele vai falar assim: quer saber, eu não vou tomar mais nada, é muita coisa, é muito caro, deu tantos reais na farmácia. Então, quando o profissional prescreve, ele pensa em tudo isso, gente. A gente pensa no que é mais importante. Muito bem. Carla, a Luciene falou assim: eu não tenho mais ciclo menstrual e continuo repondo ferro. O excesso de ferro também é ruim? Sim, você acabou de falar, ferro é demais, não sei se foi você ou foi a Mariana, você pode ter um excesso de ferro que fica lá depositado no fígado, chamado ferritina, e isso causa uma série de problemas, e você não consegue baixar essa ferritina, vai tomar ferro do resto da vida? Não, você tem que sempre ver como que estão os seus níveis de ferro, como que está o seu depósito de ferro, essa deposição do ferro sob a forma de ferritina no fígado, não tem como tirar aquilo, só quelando, né? Só tirando sangue, fazendo o que a gente fala fazer até como é que fala? Flebotomia, eu esqueci o nome. Sangria, Você tem não é isso, Glauco? Flebotomia? sangria. Sangria, faz até sangria porque não tem como tirar, e isso pode depositar nas articulações, pode depositar também nos músculos, então o ferro de uma forma desregrada, ou porque tem que tomar, tem que saber a dose que tem que tomar, e o ferro também oral, você tem que ter cuidado, porque às vezes tem dor de estômago, o paciente tem constipação, então tudo tem que ser muito bem acompanhado para que não tenha esses efeitos colaterais. Não pode ser assim, não. Excelente. A gente está se encaminhando para a finalização, mas antes da gente fazer as considerações finais, eu queria lembrar a todos que estão assistindo a gente que existe um projeto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que é a TV Bariátrica, que está com uma nova temporada no YouTube. E também tem o projeto do Baricast, que é o podcast da sociedade, que também está nas plataformas de áudio, além do YouTube. Então, tem muita informação de qualidade, tanto para profissionais de saúde, quanto para pacientes. E o outro lembrete, esse é para os profissionais. Hoje no Congresso eu percebi que tem muita gente que não sabe ainda que o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica começa no dia 25 de outubro, que é uma quarta-feira. Então, o congresso esse ano, ó, quem não sabia, anota aí, vê a passagem se está certa, porque é quarta, quinta e sexta. Geralmente, nosso congresso é sexta, quinta, sexta e sábado. Então, esse ano não tem aula no sábado, mas tem aula na quarta-feira. Então, se programem direitinho para não esquecer que o congresso começa no dia 25, tá? Eu queria, né, encaminhar a gente, então, para a finalização. Doutor Glauco, muito obrigada pela participação. Queria que você fizesse a sua consideração final em relação a essa suplementação. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, né, que a cirurgia é o primeiro passo, e talvez o passo mais fácil para começar a perder peso e a mudança dos hábitos. Mas não é só fazer a cirurgia, né? É o acompanhamento depois, é a suplementação, é a mudança dos hábitos, é a mudança comportamental, a atividade física, para que você tenha essa perda de peso e essa perda de peso seja duradoura. A gente tem observado agora cada vez mais um aumento da recidiva da obesidade, né? Isso ocorre por quê? Porque os pacientes estão esquecendo desses hábitos que eles adquiriram e estão voltando para esses hábitos antigos. Então, é muito importante, né, o acompanhamento no pós-operatório com a equipe multidisciplinar, manter o acompanhamento nutricional, psicológico, fazer uma atividade física para que você consiga, né, não só perder, mas manter o peso depois, que eu acho que é o mais difícil.
Queria Excelente. agradecer, obrigado, até mais. Nós que agradecemos a sua participação, foi muito rica. Doutora Carla, por favor. Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final, por essa grande apresentação de todo mundo aqui, e muito importante, né? E convidar o paciente, se alguma coisa que nós falamos aqui tocou você, e você acha que tem que voltar no seu médico, que não é normal o que você está sentindo, volte nele. Volte no seu médico, no seu psicólogo, na sua equipe, nutricionista, porque eles vão te dar o suporte e vão saber ver o que está acontecendo, se você teve reganho de peso por falta de vitamina, porque se você está tendo queda de cabelo. Então, volte para a sua equipe, foi o que o Dr. Glauco falou, é fundamental, porque é a partir da cirurgia que ela começa e começam todos os efeitos. Boa noite e até mais. Boa noite, doutora Carla. Mariana, por favor, suas considerações finais. Meio minuto para então dizer o quanto é importante você estar junto da sua equipe, o quanto é importante você confiar na sua equipe e, principalmente, eu vou falar mais uma vez porque é importante, porque eu vejo isso muito no consultório, a autossuplementação, o quanto isso pode te trazer riscos em vez de benefícios. Então, vá em alguém que vá te avaliar com segurança, que vá prescrever com segurança e que vai te deixar saudável e com equilíbrio dessas vitaminas e minerais. Não tenha vergonha, a gente está aqui para te acolher e para te dar suporte sempre. Muito obrigada, gente, pelo convite e foi um prazer estar aqui com a Carla, com o Glauco e com você, Helena, querida. Obrigada, Mari. Eu quero agradecer a todos e principalmente Mariana, doutora Carla, doutor Glauco, pela participação nesse Bari Live. Eu espero que todos vocês que estão aqui assistindo a gente voltem daqui a 15 dias e a gente tem sempre novos assuntos, sempre com toda essa riqueza que vocês viram aqui, tá bom? Enquanto isso, participem dos outros canais, né? Assistam os Baricasts. Tem aí salvo os nossos Bari Lives para trás, e vocês vão ver que participando e assistindo todos, né, esses conteúdos, vocês vão se sentir com mais qualidade de vida, vocês vão se sentir mais empoderados, mais apropriados da própria saúde. Muito obrigada, sociedade, muito obrigada a todos que estão ouvindo e vendo a gente em todos os canais, e até a próxima.